Boa noite a todas, muito bem-vindas a essa nossa live especial, a uma série de lives que nós estamos fazendo para levar informação para a mulher que está entrando, que já entrou e que já passou da menopausa. E hoje nós temos uma convidada muito especial para falar para a gente vários aspectos da menopausa, trazer várias opções de tratamento, várias visões a respeito dos sintomas e do que acontece com a mulher que está na menopausa. A nossa convidada é a doutora Aline Ambrosio, ela é ginecologista e obstetra, ela é sexóloga e psicodramatista. E é com muito prazer que nós chamamos a doutora Aline para fazer essa live aqui para a gente. Eu queria só combinar com vocês se vocês forem tendo dúvidas ao longo da live, vocês vão colocando no chat, a gente vai anotar e a gente vai selecionar algumas perguntas para que ela possa responder ao final da live. Então, espero que vocês aproveitem o conteúdo, foi preparado com muito carinho e queria chamar a doutora Aline aqui para a live. Pode entrar, Aline. Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bom, muito bem-vinda. Que prazer estar aqui com você mais uma vez. Mais uma vez, sempre. Muito bom ter você como parceira. Quando eu te trago, eu fico tão contente de poder estar levando informação de uma profissional tão séria, tão competente, para essa mulherada que precisa, né, de informação, e a gente faz isso para melhorar a qualidade de vida e para que essas pessoas consigam ter uma informação de qualidade realmente, né? Isso. A ideia hoje é a gente... Isso, fala. Você tinha me pedido para trazer um pouco de informação de uma forma global sobre o que é a menopausa, né, o climatério, né, falando da forma mais correta, traz na vida da mulher, que é uma fase de bastante estresse para a maior parte de nós, né? Então eu fiz uma aula abrangendo todos os aspectos da parte biológica, psicológica e sexual dessa fase difícil de nossas vidas. Maravilha, vamos lá então, é um privilégio você ter a doutora Aline já mandou para mim, eu já olhei, é uma aula fantástica, super completa, então, mulherada, aproveitem, porque é um conteúdo gratuito, cheio de informação de qualidade, e muito obrigada por ter aceitado e por topar participar aí desse nosso projeto. Imagina, prazer é meu, Ju. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui, só queria que você me confirmasse se você está enxergando a tela. Sim, tá tudo ótimo, tudo ótimo. Deixa eu ver com as meninas da produção também, que estão lá olhando. Se ela me manda aqui uma mensagem, meninas. Sim, estão olhando, tá tudo ótimo. Pode mandar bala. Então tá bom. Então vamos começar aqui 7:3. Eu vou tentar ser bem concisa e usar uma linguagem bem leiga para que todo mundo possa entender, tá? A síndrome do climatério, ela engloba um conjunto de sintomas que vão ocorrer na transição dessa fase reprodutiva da vida para a terceira idade, para a senilidade. Tá? Menopausa, que a gente usa como nome geral para se referir ao climatério, ela não é o climatério. A menopausa é a nossa última menstruação, e a gente, para dizer que aquela é a última, tem que esperar 1 ano sem menstruar para dizer, bom, eu menopausei em julho de 2019, por exemplo, tá? Ela vai ocorrer entre os 40 até uns 54 anos. Então, a gente só considera a menopausa precoce quando ela ocorre antes dos 40 anos, tá? Tem mulheres, às vezes, que podem menopausar acima desses 54 anos, e a média da brasileira é uns 47, 48 anos para entrar na menopausa. A síndrome do climatério, ela acaba impactando a minha saúde global, tanto do ponto de vista físico, emocional, sexual e sociocultural. Antigamente, quando a expectativa de vida da gente era perto dos 60 anos de idade, ninguém falava em tratar essa fase da vida. Mas hoje em dia, que a nossa expectativa de vida ultrapassa os 84, 85 anos, a gente precisa realmente pensar em como aliviar esse impacto na minha saúde global, para que eu possa passar quase metade da minha vida com um mínimo de qualidade, tá? Bom,
Pensando nisso, a gente já começa a fazer a prevenção pensando nos 4 pilares do envelhecimento saudável. E quando eu falo envelhecimento saudável, eu já começo a falar disso lá na minha mocinha, na minha adolescente, na minha paciente até antes dos 20 anos de idade. Para que ela chegue nos 40, 50 e poucos anos com uma carga genética, com uma carga celular muito melhor para encarar esse período difícil que é o climatério. Então, os 4 pilares que a gente sempre bate a tecla em relação à manutenção da saúde do corpo é fazer atividade física, ter alguma atividade que reduza o meu estresse, ter uma alimentação alcalinizante e o sono é super importante. Com relação à atividade física, por que ela é importante? Porque ela mantém a minha massa óssea, mantém a minha massa muscular. Sem esqueleto, sem músculo, eu não me mobilizo, eu vou acabar ficando dependente de outras pessoas. A atividade física já é muito bem sabido que ela traz bem-estar emocional. Além disso, mobilidade, equilíbrio do corpo e independência, como eu falei aqui acima, é uma das condições para me dar qualidade de vida na senescência. O segundo pilar, que é a atividade redutora de estresse, tem 2 atividades que ganham cada vez mais os trabalhos científicos. A primeira é muito bem conhecida, os estudos começaram ali no final da década de 80, que é a prática da meditação, e hoje em dia tem aparecido algumas atividades relacionadas à dança, que acaba matando 2 pilares com uma cajadada só, porque eu pratico a atividade física, mexo esse esqueleto, esse músculo, esse corpo, e também brinco, me divirto, dou risada e me conecto com o outro. O terceiro pilar, e está ganhando também cada vez mais os trabalhos científicos, é uma alimentação alcalinizante. Quando eu falo isso, eu sei que em meio alcalino, as minhas células estão mais saudáveis, eu tenho menos doença do coração, eu tenho menos doença inflamatória, como o lúpus, as artrites, e eu tenho também menos câncer quando o meu pH celular está mais alcalino. A dieta vegetariana, a dieta do Mediterrâneo, que não tem carne vermelha, e as dietas sem açúcar refinado e sem farinha branca, e hoje em dia vem surgindo estudos com a dieta sem leite, são consideradas dietas alcalinizantes muito mais benéficas para as minhas células. Qualidade de sono. Hoje em dia, a gente morando em grandes cidades... Oi? Aline, desculpa só eu te interromper, porque a apresentação não está passando para nós aqui, está na tela inicial. Verdade. Qualquer coisa. Então, tá na primeira ainda. Eu vi que você foi falando, agora está indo. Agora foi 4 pilares, estava na alimentação, né? Vai passando. Foi alimentação, atividade redutora de estresse, alimentação. Estava na alimentação alcalinizante. Isso. Vocês veem a tela da parte de alimentação? Agora tá. Isso, agora tá. Então acho que é melhor você ir passando por aí. Daí qualquer coisa eu te sinalizo, tá bom? Tá ótimo. Então, na alimentação alcalinizante, o resumo disso é que o ideal é a gente reduzir a carne vermelha, que está associada a vários tipos de tumores, como tumor de intestino, câncer de mama. Ela está mais relacionada à presença de diabetes, doenças do coração. Tirar os refinados, os açúcares e as farinhas brancas e a redução do leite também. Sono. Quem mora em grandes centros tem um sono de qualidade muito ruim. E a gente vai ver mais para frente que quando a gente entra no climatério, a gente também tem um comprometimento da qualidade do sono. E é importante a qualidade e a ergonomia. Às vezes, quando eu tenho o hábito de dormir numa posição que não acolhe adequadamente a minha coluna, a minha parte de mobilidade, o esqueleto, a parte muscular, eu vou desenvolvendo problemas e vão virar pacientes depois da Juliana, né? Para resolver as dores decorrentes da má postura durante o sono. Bom, o que leva à síndrome do climatério? O climatério ele vai acontecer quando eu tenho uma queda da produção dos meus hormônios sexuais pelos ovários. Estes hormônios são responsáveis por várias coisas. Pela ciclicidade da minha menstruação, pela lubrificação das mucosas, e aqui especificamente da vagina,
Ele é responsável, os hormônios são responsáveis pela produção das fibras de colágeno, das fibras elásticas, tanto da pele quanto do meu assoalho pélvico. Os hormônios são responsáveis pela manutenção da minha massa óssea e da massa muscular, e ele também tem uma importância de ação no cérebro, para cognição, para manutenção e aquisição de memória e também para libido. Quando a gente fala libido, não é libido só para o sexo, é libido inclusive para projetos de vida, para eu acordar com energia, para fazer tudo o que eu preciso no dia a dia. Os principais sintomas são esses aqui da lista, mas podem ter outros, tá? O mais comum e que acomete perto de 80% das mulheres são os calorões. O fogacho, geralmente, eles são mais no final da tarde ou noturnos, que acaba atrapalhando o meu sono. Eles acontecem mais nessa região do tórax e as pacientes referem como se você tivesse com um calor interno, que leva a uma vasodilatação, ou seja, a gente fica vermelha, sua, se abana e, na sequência, a gente tem uma vasoconstrição. Então, durante a madrugada, fica aquela briga com o cobertor. Eu tiro o cobertor, aí sinto frio, cubro de novo e é um horror. Acaba atrapalhando muito a minha qualidade de sono e a minha energia depois para o dia a dia por ter um sono não reconfortante. Formigamento nas extremidades é muito comum. As alterações do humor, tanto para irritabilidade quanto para depressão, é super comum. Ganho de peso. É um ganho de peso que desagrada bastante a gente, porque é bem aqui no centro, na região abdominal, e ele vai acontecendo porque eu vou apresentando uma queda do meu metabolismo basal. Para vocês terem ideia, uma mulher acima de 40 anos começa a ter uma queda do metabolismo basal de 2% ao ano. Quando eu entro na menopausa, essa queda de metabolismo chega a atingir até 5% ao ano. E esse acúmulo de gordura aqui na barriga que vai levar ao aumento do risco cardiovascular, quase comparando o nosso risco para infarto e AVC igual aos homens, tá? O envelhecimento também mais acelerado, a gente nota que o cabelo fica mais fino, que a pele perde o turgor, né? Aquela pele mais viçosa, a gente acaba perdendo essa vivacidade exatamente pela perda da produção do colágeno e muda também o tipo de colágeno que a gente passa a produzir na pele. Risco de fraturas na coluna, no quadril, no fêmur, por conta da perda da qualidade do osso. O estrógeno, que é o hormônio feminino, ele geralmente desacelera a função de uma célula no osso, que é como se ela comesse o osso, que é o osteoclasto. Então, não dá tempo de formar um osso bom no lugar. Então, aqui, aquele estilo de vida, os 4 pilares, atividade física, uma alimentação adequada, exercício ao sol para manutenção de vitamina D, é essencial para ajudar a evitar a osteoporose. Tá? Aumento do risco cardiovascular, como eu já falei, e a síndrome urogenital, que é o envelhecimento por falta de hormônio da região genital e do trato urinário, que vai poder desencadear o surgimento das disfunções sexuais também. Síndrome urogenital, que era o último item lá da minha síndrome do climatério, é um conjunto, então, de sintomas e sinais que vão aparecer nessa transição menopausal, ali na perimenopausa, tanto no trato urinário quanto no trato genital. E eu posso passar a apresentar coceira na região, irritação na pele da vulva, externamente e internamente na vagina. Temos que tomar cuidado porque, às vezes, a coceira pode ser sinal também de tumor de vulva. Não é toda coceira que é a síndrome urogenital. Por isso é importante sempre o check-up com o especialista. Perda de urina pela falta de colágeno, pela falta dos ligamentos, eles vão enfraquecendo, que sustentam os órgãos ali da região pélvica, bexiga, o útero, vai ocorrendo enfraquecimento desses ligamentos e eu posso apresentar uma queda dos órgãos na minha pelve, levando à perda de urina, até a perda de fezes aos esforços. E uma coisa muito pouco investigada pelos ginecologistas ou pelo clínico é a perda de urina ou até de gases e fezes durante as relações sexuais. Tá? Redução da lubrificação vaginal, é comum em 80% das mulheres na síndrome do climatério, e isso vai levar a dor nas relações sexuais,
tudo isso junto, levando às disfunções sexuais. Mas por que eu estou falando de disfunção sexual? Porque sexualidade faz parte da definição de saúde global. Eu preciso ter saúde física, saúde emocional, saúde social, né, contato social e saúde sexual. Sem todos esses 4 parâmetros, eu não tenho a minha saúde global equilibrada. É através da sexualidade que eu me identifico na vida. Então, se eu tenho um sexo biológico e eu me identifico com aquele sexo biológico, se eu tenho uma energia feminina ou uma energia masculina mais preponderante e ela vai oscilando durante o dia, é importante para tudo, não é só para a hora do ato sexual em si, mas como eu me posiciono na vida, na família, nas minhas relações, tudo isso é sexualidade. Ela também engloba orientação sexual, que é por quem eu me sinto atraído sexualmente. E olha como ela é importante. Quando a gente se motiva sexualmente, eu vou estar estabelecendo relações para várias funções, para reprodução, para obtenção de prazer, que é super importante, para intimidade, estreitamento no relacionamento e até para a expressão do meu masculino e feminino durante a vida. Um psicólogo da década de 80, inclusive isso aqui é muito usado em termos de qualidade de vida, descreveu uma pirâmide, que é a pirâmide de Maslow, onde ele diz que a sexualidade está dentro da base. Para eu atingir coisas mais sutis, como melhora do status profissional, social, coisas mais altas, ou até para desenvolvimento espiritual. Na base, eu tenho que estar com funções fisiológicas bem satisfeitas. E ao lado de saciar fome, saciar sede, anda ali sexo. A gente não pode desprezar isso. E para estimular vocês, eu adoro falar sobre esse estudo, que a pessoa que exerce a sua sexualidade tem um cérebro mais saudável. Então, os estudos mostram que se eu tenho uma atividade sexual satisfatória, isso protege a minha massa encefálica, aqui o cérebro, minha cognição fica melhor, minha memória fica melhor. Tá? E as pessoas que têm, ao contrário, uma atividade sexual insatisfatória, têm maior deterioração dessas células cerebrais. Então, aqui é um estudo que estimula todo mundo, independente da idade, a exercer na íntegra e com qualidade a sua sexualidade. Óbvio que eu não vou ficar aqui destrinchando esse slide para vocês, mas para vocês entenderem o conceito do nosso assunto, que é o climatério, eu falei que é uma queda dos hormônios femininos, mas também dos hormônios masculinos, que são importantes para o desejo, a libido sexual, são importantes para lubrificar a minha vagina e que são também muito importantes para eu atingir o orgasmo. Se eu não tenho uma quantidade adequada de hormônio, eu posso ter o comprometimento do meu ciclo de resposta sexual. Muito comum que as mulheres nos comentem nessa fase que, ai, doutora, meu desejo está um pouco diminuído, ou às vezes, nossa, tá mais devagar para lubrificar, estou precisando de mais estímulo para isso, e não é incomum que as pessoas comentem que fica muito mais difícil de eu atingir um orgasmo. Às vezes eu preciso de mais e mais e mais e mais estímulo para chegar lá. Bom, a função dos hormônios. O hormônio feminino, ele é responsável pela transmissão nervosa na cabeça e no corpo também, responsável pela lubrificação da minha vagina e excitação, e a manutenção da vivacidade dos tecidos no meu assoalho pélvico. A testosterona, que é o hormônio masculino, que também cai drasticamente nessa fase no climatério, ela é responsável pelo meu desejo sexual, mas também pela manutenção da minha energia para as atividades diárias, inclusive manutenção da minha massa muscular. Para vocês entenderem as diferenças rapidamente aqui do ciclo de resposta sexual, eu costumo fazer uma brincadeira que eu digo que Deus é menino, porque ele não criou uma andropausa, mas ele criou uma menopausa. Os homens, já naturalmente, mesmo fora do período da senilidade, eles já têm um ciclo de resposta sexual habitualmente diferente da mulher. Ou seja, esse daqui foi o ciclo proposto pelos grandes sexólogos ali na década de 60, o que a gente segue hoje é um modificado por uma outra sexóloga, que é a Kaplan.
aonde o homem vê o objeto de desejo, ele vai ficar excitado, que é uma resposta mental e física com a ereção do pênis, vai ter o orgasmo, que geralmente se combina com a ejaculação, com o gozo, e ele entra num período refratário, que é um período para ele conseguir ter uma nova ereção. Aí Papai do Céu resolveu complicar a vida de nós meninas, aonde esse desejo espontâneo, eu pensar na parceria e perceber alguma resposta na minha fantasia, na minha vontade de ter um encontro sexual, ou até me sentir excitada com a lubrificação na vagina, isso dura em média de 3 meses a 1 ano com uma parceria fixa. Eu passo a ter o que a gente chama de desejo responsivo a estímulos. E aí eu já vou falar para você a pequena lista que a gente precisa preencher para ter o meu desejo responsivo ativado. Se tiver tudo bem, eu estiver adequadamente sendo estimulada pela parceria ou por mim mesma, eu vou ficar excitada na cabeça e no corpo com a lubrificação. Continuando não tendo nenhuma distração, eu vou ter mais desejo e mais excitação para me sentir aí satisfeita, podendo ou não ter o orgasmo, e o final do meu ciclo de resposta sexual é a obtenção de intimidade emocional. A partir daí a mulher entra numa neutralidade, mas se ela for estimulada novamente, a nossa vantagem em relação aos homens é que a gente pode se tornar multiorgástica. O que eu preciso para ter esse desejo que acende? O que é importante? Primeiro, os estímulos externos. O ser humano é o único mamífero que tem relacionamento sexual olho no olho. As outras fêmeas são sempre montadas pelo macho. Então, a gente precisa explorar essa coisa do olho no olho, do tato, mas também explorar os outros órgãos dos sentidos, o cheiro, a temperatura. Hoje em dia existem géis de massagem, velas que derretem e que esquentam, que esfriam, para ir estimulando o cérebro para estímulos diferentes. O cérebro tem preguiça, ele fica cada vez com mais demora para chegar no mesmo resultado se o estímulo é monótono e sempre igual. Tá? Dos estímulos internos, é importante a mulher fantasiar. Também aqui entram os motivos não sexuais pelo qual eu me engajo sexualmente, para obtenção de alguma vantagem secundária. Mas sonho e fantasia é uma coisa que nós brasileiras fazemos pouco. Até porque dentro aí do nosso inconsciente coletivo ainda tem muito da questão sociocultural que diz que mulher não deve se masturbar, que a mulher tem que sentar com a perna fechada. Todos os bloqueios que vêm lá da nossa construção da sexualidade, desde a pré-adolescência, adolescência, e mesmo lá na menininha pequena, que está na fase da descoberta dos genitais entre 3 a 5 anos, que se chama masturbação infantil, todos os bloqueios que meu cérebro recebe de informação de que o toque na área é feio, é sujo, isso atrapalha, me bloqueia, me permitir olhar o que é importante para mim. Mais do que isso, a mulher tem uma coisinha linda que chama prazer. Tem um órgão que foi feito só para isso, que é o clitóris, mas eu não estou permitida a explorar isso sozinha. Então, eu pego toda essa caixinha maravilhosa e entrego para o outro. E falo para minha parceria, é você que tem que resolver o meu problema, porque eu não sei explorar o meu próprio prazer. Isso acaba sendo um problema grande na hora do entrosamento sexual, porque eu nem sei o que eu gosto, eu nem sei o que me excita, eu só estou focada nos órgãos genitais, mamas genitais e região perianal, eu não conheço outras áreas, zonas erógenas no meu corpo, até para falar para a parceria e se posicionar para a obtenção desse prazer. Então, o script sexual mais ampliado e diversificado, principalmente quando eu tenho a parceria fixa, é muito importante essa criatividade. A autoestima sexual é super importante, que tem a ver com como eu me enxergo no espelho e a percepção de mim mesma, e como eu falei lá atrás, na síndrome do climatério, quando eu engordo, quando cai minha energia, essa autoestima muitas vezes pode ficar comprometida. A parte relacional, como é meu contato, meu vínculo com a parceria?
eu ainda tenho uma grande afetividade com ele, ainda admiro minha parceria, ainda sinto atração sexual por ele, isso é super importante para esse desejo existir. Se eu estou com roubo de energia para coisas relacionadas à minha vida cotidiana, no trabalho, se eu estou vivendo um luto, um estresse familiar, né, tudo isso pode alterar o meu desejo. E é óbvio, como a gente já falou, que vai mexer no desejo, o uso de alguns medicamentos, se eu estiver usando determinados antidepressivos, se eu estiver com a função da minha tireoide alterada, e queda dos hormônios femininos e masculinos nessa fase do climatério, também vão reduzir o meu desejo. Ou seja, a mulher é bem complexa. E é por isso que, estatisticamente, as mulheres chegam a apresentar quase 50% de nós tem alguma disfunção sexual ao longo de suas vidas. E isso vai aumentando a incidência, podendo chegar até 80% no período do climatério. Tá? E quais são eles? Baixo desejo sexual, diminuição da lubrificação, podendo ocorrer a dor, né? E anorgasmia, que é a dificuldade de atingir o orgasmo. As causas, então, para as disfunções podem ser hormonais, por doenças agudas ou crônicas, que também me roubam energia, como eu já citei, por exemplo, questões relacionadas à tireoide, ou uma pressão alta e um diabetes, que também me deixa com menor qualidade de vida. Causas emocionais, não só orgânicas, como ocorrência de depressão e ansiedade, que isso quase não existe na nossa sociedade contemporânea, e questões socioculturais. Crenças, é comum ainda eu ouvir na clínica privada, agora já estou na menopausa, não preciso mais transar, não, já não tenho mais vontade, né? É muito comum a gente ouvir esse tipo de mito e tabu, e a gente precisa desconstruir isso, porque, como eu já mostrei para vocês, uma atividade sexual satisfatória protege o meu cérebro. Tá? Também uma disfunção sexual da parceria também pode levar a uma disfunção sexual em mim, por reduzir a minha autoestima, quanto menos relação eu tiver nessa fase do climatério, mais o tecido vai ficando frágil, e aí cada relação demorada, quando ela ocorre, machuca, dói. Isso me dá uma mensagem no cérebro que ser penetrada é doloroso, não é prazeroso. Tá? E tem outras questões que são contextuais, como privacidade e conforto, também podem ser geradores das disfunções sexuais. Então, a pergunta que não quer calar, qual que é o impacto do climatério na nossa saúde global e na saúde sexual? Questões que têm que ser olhadas pela mulher. O sexo é importante no seu relacionamento ou ele é importante para você? Quando eu faço essa pergunta no consultório, muitas mulheres nunca pararam para refletir isso. Você deseja manter a atividade sexual não prazerosa por medo de perder a parceria, por medo de acabar o casamento? Você dá mais importância ao prazer do outro do que ao seu prazer? Você sente-se à vontade com o seu corpo para ter um engajamento sexual com a parceria? E como é que está o vínculo conjugal quando eu entro na menopausa? Porque em casamentos longos, muitas vezes, na questão desse vínculo, as coisas vão se alterando. Então, vamos falar rapidamente o que é esse vínculo conjugal para ver se vocês vão se fazendo uma autorreflexão e encaixando para poderem até no futuro levarem as queixas e as discussões para os especialistas que cuidam de vocês. Vínculo conjugal é toda e qualquer relação que tem um casamento e que mantém a estabilidade desse casamento. E tem 3 tipos. O melhor é o amoroso, o segundo é o vínculo compensatório e o terceiro é um vínculo de conveniência. O vínculo de amor é o único que eu vou explorar um pouquinho mais aqui, mas falando brevemente, o compensatório são vínculos neuróticos, aonde eu delego para o outro uma função emocional que eu não dou conta de executar, então é como se o outro fosse a babá para cuidar de mim ou para resolver coisas do meu interesse. E o vínculo de conveniência, geralmente é aquele vínculo de, já estou casada há tanto tempo, agora para separar dessa parceria é dinheiro, ou não, olha só, está muito bom a gente aqui juntos, porque a gente tem uma empresa juntos, uma família juntos, uma história juntos. Aliás, todo casamento tem um pouquinho dos 3 tipos de vínculo conjugal.
No vínculo amoroso, eu vou ter 3 tipos de atração, e isso eu uso muito no consultório para fazer, às vezes, nas terapias de casal ou terapia sexual de casal, a reflexão para se entender aonde é que a gente tem que fortalecer esse foco de atração. Então, quando eu me sinto atraído por alguém e acho que é uma boa ideia começar a namorar e até casar com aquela pessoa, eu posso ter uma dessas 3 atrações ocorrendo inicialmente. Eu posso sentir aquela pessoa bonita, sinto tesão por aquela pessoa, que é o vínculo, é a atração sexual. Eu posso gostar do jeitinho dela, achar ela fofa, gostei do jeito que ele fala, do jeito que ele gesticula, que é a atração afetiva, e eu posso gostar dos pensamentos, o que ele pensa sobre a vida, achá-lo inteligente, que é um foco de atração intelectual. Quando eu começo por um deles, geralmente os outros vão começando a surgir. Quando eu tenho uma crise conjugal, e em casamentos longos e na fase do climatério, geralmente a gente está em casamentos longos, a não ser que eu tenha partido para um segundo ou terceiro relacionamento, a crise vai surgir por uma quebra no casal. E elas são muito acompanhadas por um distanciamento e a ocorrência de disfunções sexuais, que afastam ainda mais esse casal. Também é comum, às vezes, aparecer o ciúme patológico, principalmente quando um está se cuidando mais nessa fase dos 40, 50 anos e o outro menos, tá? E, obviamente, o ciúme patológico vai depender da saúde mental de cada um. Falta de assertividade leva à crise conjugal. Então, às vezes, eu não comunico de uma forma que o outro entenda. E em casais heterossexuais, o homem, ele é muito mais concreto, a mulher é abstrata, às vezes ela não comunica exatamente o que ela quer, e o homem entende o que ela fala, não o que ela gesticula ou ela deixa no subentendido. Eu costumo dar um exemplo de uma terapia que uma vez eu estava fazendo, onde a gente tinha feito alguns acordos. E aí o marido chegou para a paciente e falou assim: amor, o jogo de futebol da minha turma mudou de sexta-feira para hoje, quarta-feira, que era o dia que eles tinham combinado de fazer sempre uma saidinha, um jantarzinho, né, para estarem juntos. E aí ele pergunta para ela: tudo bem eu ir no jogo? Ela, no fundo, ela não queria de jeito nenhum que ele fosse, mas para não dar uma de chata, ela vira e fala assim: não, amor, pode ir. E aí esse homem vai para o futebol. Quando ele volta, ela está com a cara amarrada. Então, o que a gente conversa é: a gente precisa melhorar a comunicação, porque quando você diz uma coisa, às vezes o outro está escutando totalmente diferente do que você está querendo comunicar. Tá? E também é importante validar os sentimentos, porque muitas vezes, se eu não faço um autorreconhecimento do quanto eu estou incomodada, né? A gente hoje na sociedade contemporânea olha muito pouco para dentro, olha muito mais para fora, para a correria do dia a dia. Eu às vezes vou deixando passar, e às vezes ocorre uma grande explosão por um motivo muito pequeno que a parceria acaba nem entendendo porque tomou aquela invertida. Então, validar os sentimentos e conseguir ainda comunicar o que está te incomodando no relacionamento antes de você estar muito reativo emocionalmente é extremamente importante. Quando se tem uma crise conjugal, é muito importante que o casal aceite ajuda profissional para estimular essa comunicação não violenta, para não ir gerando memórias de ressentimentos no casamento. É importante estimular um ritual do casal no dia do namoro e, inclusive, fazer novos acordos na divisão de tarefa, para não ficar ninguém emburrado no dia a dia porque o outro não fez o que eu estava esperando que ele fizesse naquele acordo, tá? Tratamento, então, da síndrome do climatério. A síndrome do climatério, ela pode ser tratada de algumas formas. Quando não existe uma contraindicação, o ideal é se fazer a terapia hormonal. E ainda hoje a gente briga com trabalhos lá dos anos 2000 que levaram a uma parada massiva do uso da terapia hormonal. Esses trabalhos usavam hormônios sintéticos numa população que não era a população elegível para o uso da terapia hormonal, só que acabou criando uma consciência de que terapia hormonal causa câncer. Gente, a gente precisa derrubar esses mitos e tabus, tá? E é através da terapia hormonal
que eu vou conseguir de forma eficiente trazer um bom alívio em todas as queixas da síndrome do climatério, aquela lista gigantesca que eu mostrei para vocês. Então, alívio dos calores, melhor qualidade de sono, melhor humor, sem tanta labilidade emocional, a manutenção da massa óssea. Lembra que eu falei que o estrógeno é importante para deixar aquela célula que destrói o osso mais quietinha, para não destruir, não perder massa óssea, a manutenção do músculo, melhora das doenças cardiovasculares, como ação no perfil de colesterol, de triglicérides, no perfil de açúcar, melhora na função sexual, inclusive pelo efeito da lubrificação, manter elasticidade da região com menos dor na relação. A terapia hormonal resolve tudo isso, tá? Os riscos em usuários de terapia hormonal, hoje em dia, quando a gente usa a via transdérmica, ou seja, quando a gente usa a terapia na pele, não os produtos orais, e os hormônios isomoleculares. O que quer dizer isso? Hormônio igualzinho que meus ovários pararam de produzir e as minhas suprarrenais também. É o 17-beta-estradiol e a testosterona. Eu não estou falando aqui de hormônio sintético, que geralmente os componentes orais vêm com esses componentes sintéticos, tá? Então, o risco em usuário de terapia hormonal para desenvolver câncer de mama é super pequeno, é 0,1% ao ano. Risco para trombose e embolia pulmonar, quando eu uso a via transdérmica, e ainda a progesterona, que é um hormônio que eu vou explicar depois para vocês, que precisa se dar, prescrever para mulheres que têm útero, para a proteção do útero, ela é 1 para 1000, ela é muito pequena comparada à terapia oral. Então, a gente usa a reposição de estrógeno e progesterona, os bioidênticos de preferência. Quando a pessoa não adapta, é uma raridade, no consultório eu quase não tenho pacientes que usam hormônios sintéticos, podem ser usados por via oral ou transdérmica. Como eu já falei, a via pela pele tem menor risco de embolia, inclusive pacientes que têm alterações, mutações genéticas para trombose podem usar a terapia transdérmica, mas é proibido o uso oral. Elas têm indicação também para aquelas pacientes que têm queda do desejo sexual, porque não mexe com uma proteína que carrega os hormônios sexuais. E a progesterona, só mulheres que têm útero que precisam usar, porque o estrógeno isoladamente, independente da via que eu administre, ele acaba espessando a camada que menstruava. E isso pode levar, no futuro, a médio e longo prazo, ao aparecimento de lesões atípicas ou até do câncer do endométrio. Então, a progesterona pode ser usada ou continuamente ou intermitentemente por via oral ou por via vaginal. Outra droga muito prescrita na década de 90, ainda é prescrita hoje em dia, é a tibolona, que é um hormônio sintético que tem uma ação de hormônio feminino, tem uma ação do gestagênio também, então se você usa essa droga não precisa da progesterona, e tem um efeito masculinizante também, elevando a libido, melhorando a massa óssea, mas o problema dela, inclusive por ser via oral, é piorar o colesterol ruim. Quando eu não posso usar a terapia hormonal, principalmente em pacientes com câncer de mama, e especificamente os tumores que têm receptor hormonal positivo para o câncer de mama, eu posso abrir mão, usar em mão as outras técnicas que não teriam problema algum, como, por exemplo, fitoterápicos. Existem alguns na literatura que eu posso estar usando. Uma droga muito usada por nós é a Cimicifuga racemosa. O uso de acupuntura, quando é executada por um bom especialista, também tem uma melhoria na qualidade de vida global da minha paciente, na questão dos fogachos, do sono, das dores, tá? Da parte de humor. E também podemos usar alguns antidepressivos, principalmente nas mulheres que fizeram aí a quimioterapia, entraram numa menopausa precoce pela quimioterapia e os calores são muito incômodos, a gente usa os antidepressivos com controle bem expressivo dos calores. As contraindicações para terapia hormonal, então, são pacientes que tiveram antecedente de câncer hormonal e até as lesões precursoras do câncer,
para câncer de mama, câncer endometrial, mas tem surgido alguns trabalhos mostrando em algumas situações até a possibilidade do uso, dependendo do grau do tumor de útero. Paciente que tem doença hepática instalada com alteração da função hepática, porque a metabolização dos hormônios é feita via hepática. Mulheres já com doença cardiovascular instalada com antecedente de derrame cerebral, né, o AVC, infarto, ou trombose venosa, ou mulheres que têm lúpus de manifestação sistêmica, não aquele lúpus de pele, tem contraindicação. E se eu passei a janela de oportunidade, que é isso? Menopausei, eu posso usar a terapia hormonal, segundo o Colégio Brasileiro, né, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a maior parte dos órgãos reguladores diz que até 5 anos da menopausa, mas alguns estudos dizem que até 10 anos da menopausa eu poderia ainda entrar com a terapia hormonal. Para a síndrome urogenital, aquele envelhecimento, perda da vitalidade da região aqui do trato urinário e da vagina, às vezes a terapia sistêmica, seja por boca ou essa na pele, não ajuda tão expressivamente a melhora da vitalidade da região. E aí eu posso usar o estrógeno vaginal, ele é mais eficiente que a via sistêmica, e eles melhoram o colágeno, melhoram a fibra elástica, então melhora a elasticidade da região genital e também atuam na lubrificação vaginal. Inclusive, existe uma das drogas que é liberada, inclusive em pacientes com antecedente, né, de câncer de mama. Outra terapia que pode ser adicionada para melhora dessa síndrome urogenital é o uso da laser terapia e da radiofrequência. São duas técnicas de energia que são colocadas com um transdutor dentro da vagina. O efeito delas é de 1 ano até 1 ano e meio de duração. Depois disso, a gente perde o efeito e tem que reaplicar. E ambas tecnologias, a gente faz 3 aplicações espaçadas de 30 dias. Elas fazem o mesmo efeito com o creme, com o diferencial que eu não preciso ficar aplicando o creme 3 a 4 vezes por semana para manutenção da minha saúde genital. Então, também elevam colágeno, fibra elástica e a lubrificação vaginal. Aí entra aqui a fisioterapia do assoalho pélvico, que eu sempre encaminho as minhas pacientes no climatério para as fisioterapeutas, e a Juliana está sendo uma grande referência, que eu admiro muito como profissional, porque melhora a minha autoestima sexual, melhora meu autoconhecimento, eu sou capaz de identificar as minhas estruturas, né, e fortalece a musculatura, melhora a minha continência para a urina, eu vou ficar menos constrangida, às vezes, na relação, com menos medo de perder urina ou perder gases numa relação sexual, elevando, então, a minha também consciência corporal e autoestima, empodera a gente, o trabalho das fisioterapeutas. E, então, o tratamento da disfunção sexual também, com essa ajuda profissional, ela vai ser importante eu sempre tratar as disfunções sexuais previamente instaladas. Esse profissional, né, o terapeuta sexual, ele te ajuda a abrir esse script sexual com a descoberta de novas zonas erógenas, além das mamas, degenitalizando o sexo, principalmente naquelas pacientes que não conseguem mais ter penetração, ou às vezes até a parceria está com uma dificuldade de ereção, e a gente ainda acha muito que sexo é pênis na vagina, sexo é tudo. A tal da preliminar, para nós terapeutas sexuais, já faz parte de exercer a sexualidade. Então, o terapeuta sexual ajuda o paciente e a parceria a descobrir essas novas formas de contato sexual. O uso do creme vaginal à base de hormônio, o uso de uma testosterona transdérmica para melhorar minha energia, minha vitalidade física, a minha energia sexual. Muitas vezes usos de hidratantes à base de água ou ácido hialurônico para melhorar a lubrificação e a vitalidade dos tecidos. Aprender a fazer a massagem da região com óleo de coco, ou até quando tem fissuras, aplicar um laser que é o de cicatrização da região. A fisioterapia do assoalho pélvico sempre para tratamento das disfunções sexuais nessa faixa etária, e de novo o uso da radiofrequência e da laser terapia para
regeneração dos tecidos. Eu não gosto do termo rejuvenescimento, porque o apelo não é estético, mas sim funcional. É restabelecer a função da região. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Corri aqui 45 minutinhos para dar toda a explicação do que vai acontecendo com a gente nessa fase, mas como vocês mesmas puderam ver, a gente tem tratamento, independente da possibilidade do uso do hormônio ou não, o quanto que dá para a gente trabalhar com medicamentos, com terapias da parte psíquica, com a melhora no relacionamento, para a gente poder passar essa fase e viver mais 30 anos, podendo gozar de forma adequada e com qualidade a vida da gente, junto com a família. Ok? Muito obrigada, Aline. Muito obrigada. Foi maravilhosa essa apresentação, super completa. E sabe o que eu gosto muito, né? Gostei muito que você trouxe, que daí rendeu bastante comentário, na parte que você fala dos vínculos conjugais, dos relacionamentos. Teve gente até que comentou aqui que vai deixando passar isso, né? Muitas vezes é o que você falou, por conveniência, vai. E aí isso vai culminar, muitas vezes, numa disfunção sexual. Então, quando a gente tem disfunção sexual, não é somente ali, eu falo para as pacientes, né, quando elas vêm tratar, eu falo, eu não vou tratar só do seu genital, eu vou tratar do seu corpo como um todo, porque o assoalho pélvico se relaciona com as outras partes do corpo. Essa questão mais emocional, eu não tenho uma formação para tratar, mas é o que a gente fala, a gente trabalha em equipe, né, porque normalmente essa mulher, ela vai ter várias questões que vão estar acontecendo simultaneamente, e se a gente não tem um trabalho integrado, o resultado não vai ser bacana, né? E você sabe que eu sempre gosto de englobar a parceria. Então, quando eu tenho um paciente no climatério, eu falo, traz o maridão ou traz a esposa. A gente acaba atendendo casais homossexuais também. Então, traz a parceria, vamos conversar. Vamos conversar sobre os novos acordos. Eu faço isso no pós-parto também. Porque muda a divisão de tarefa. Essa é uma fase que, dependendo dos casais, tem filhos indo embora para a faculdade. Então, como é que a gente reaquece o relacionamento? E os casais têm o hábito de aquecer a função pai e mãe. Tem até casal que chama oi pai, oi mãe, um para o outro. Eu acho horrível isso, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque você deserotiza a relação. Né? Você não é pai e mãe do outro, é marido e mulher, né? Meu avô e minha avó se chamavam de zinho e zinha, de amorzinho e amorzinha. Né? E não deserotizaram até o final de suas vidas. Então, é muito importante essa conversa. E as pessoas, às vezes, só vão conversar quando a comunicação já ficou violenta, quando já virou acusação. Exato. Então, por isso que é importante ir refazendo, e ter assertividade. Olha, isso aqui me incomodou. Porque ainda quando eu não estou aqui em cima, muito bravo com o outro, eu comunico de uma maneira mais sutil e tranquila, onde o outro consegue entender o que eu estou pedindo. Né? Exato, e o casal precisa ter o dia do casal. Uma coisa que eu sempre falo para os meus casais, tem que ter o dia do casal. Não pode virar só pai e mãe, não pode virar só profissional. Cadê o dia de tomar um vinho junto, de sair, agora sair para jantar tá impossível, mas... e o dia de cozinhar juntos, assistir uma série juntos, abraçadinhos no sofá, porque a gente para de fazer essas coisas boas. Aí o que vai acontecer é que a grama do vizinho fica mais verde, às vezes. Né? E o autocuidado, como é que o outro continue se sentindo atraído por mim se eu também não me cuido? Então, é um contexto, né? É uma coisa muito global. Não dá para tratar só dando remedinho. É todo Hoje a gente trabalha muito dentro da medicina integrativa num contexto biológico, psicossocial. É tudo junto. Tá Porque certo. você não é um pedaço que anda, né? Você é uma pessoa inteira. Tá tudo integrado. E aí, Aline, foram aparecendo várias perguntas, tá? Eu anotei porque você não consegue ver daí. A primeira foi, uma pessoa falou assim, ó, quem já teve carcinoma in situ na mama, quais alternativas? Eu acho que você até acabou respondendo na própria apresentação, né? Uhum. Aí tem sempre estar fazendo, até o ano retrasado, eu junto com um mastologista lá do STESP, a gente lançou um livro que se chama Sexualidade e Câncer de Mama.
É um livro voltado para paciente, que fala muito do resgate da minha qualidade de vida global e sexual, fala muito também do casamento, da parceria, que essa falta de comunicação às vezes faz demorar mais o meu retorno à minha vida sexual. Então, o tratamento engloba a psicoterapia, o autoconhecimento, a gente, de novo, descobrir novas zonas erógenas, dependendo do tipo de cirurgia feito, que tem carcinoma in situ, que é extenso, que às vezes eu preciso tirar amplas áreas da mama, vai mexer com a minha sensibilidade, né? Se você ainda recebe quimio ou radioterapia, a radioterapia mexe mais com a sensibilidade, com a minha autoimagem, a mama que recebe a radiação, às vezes ela fica retraída, incômoda, sente formigar, pinicar, às vezes cai água do banho. Então, é todo um trabalho de reconhecimento desse órgão aqui, que é o maior órgão do meu corpo, que é a pele. Então, é descobrir outras zonas erógenas, que entra dentro de uma arte milenar, que é o Tantra, que, infelizmente, aqui, às vezes, vulgarizou-se a técnica, mas, graças a Deus, a gente tem bons terapeutas tântricos também, ou técnicas que a gente usa na terapia sexual, que a gente chama de dessensibilização, que a gente vai procurar outras áreas para me dar estímulo, para me dar prazer sexual também, se a mama for uma zona erógena muito forte. O mesmo vale quando é um tumor da região pélvica, né? E a mulher com câncer de mama, ela vai poder usar o antidepressivo, que melhora o meu calor, melhora a depressão, né? Melhora o meu sono, né? Pode usar o promestrieno, que é essa medicação vaginal, se o oncologista fizer a liberação, ou a laser terapia e a radiofrequência. Eu, particularmente, tenho um aparelho da radiofrequência no consultório, associada com a consciência corporal que a fisioterapia traz, que empodera a gente emocionalmente. Olha, a sexualidade faz assim, a função sexual. Melhora bastante. Então, tem tratamento. Tem alternativa. E uma mulher perguntou por quanto tempo eu posso fazer a terapia de reposição hormonal? Se existe um período que eu preciso parar depois? Não existe. Tá? A literatura, assim, com medo, né? Que depois dos estudos do WHI nos anos 2000, todo mundo fica um pouquinho com o pé atrás, mas se você estiver usando via transdérmica ou hormônio bioidêntico, não tem nenhum estudo que fala, é 5 anos, é 10 anos, não existe isso. Eu tenho um paciente que usa hormônio há 20 anos e está muito bem, obrigada, feliz, sapeca e usufruindo, né, curtindo a vida. Melhor, às vezes, do que uma mulher de 40. E tem que ter um acompanhamento médico, né? Tem que ter uma pessoa de referência para acompanhar, né? Exatamente. Vou até fazer um link disso com uma pergunta que fizeram, não está na ordem, mas achei interessante. Vou ler aqui, ó. Doutor, é difícil encontrar um profissional que tenha essa sua empatia, ter paciência para procurar alternativas para o paciente. Realmente isso acontece, né, Aline? Você não recebe pessoas que vieram já que passaram por vários profissionais e que aquela empatia, aquela escuta não existe. É que, assim, o nosso sistema de saúde atrapalha muito. Então, por exemplo, uma consulta de convênio que paga no máximo o médico R$100, ele não consegue fazer uma consulta que ele tem tempo de ouvir o paciente. Né? Eu consigo, graças a Deus, me dar o luxo de não atender todos os dias, porque a minha remuneração me permite que eu possa ter 2 dias na semana que eu sento e estudo, e que me atualizo, estou o tempo inteiro lendo. E aí eu não preciso atender correndo também, eu não tenho que atender de 5 em 5 minutos. Né? Então, não é só uma questão de eu não ter paciência, eu não ter o olhar. Tem a questão da atualização e tem a questão do tempo, senão o cara também não paga as contas no final do mês. É um horror isso. Mas é uma realidade. É um ciclo. Então, tem abuso para os dois lados. É abuso do plano de saúde que não paga uma remuneração séria, e tem profissional que abusa no pedido de exame, que onera também para o plano de saúde. Então, é complicado. Tem os dois lados. Tem uma pessoa que perguntou qual a dose recomendada de testosterona. Acho que isso é muito individual, né? Não dá isso é individual, exatamente. A gente trabalha com os implantes hormonais que são importados dos Estados Unidos. Hoje um urologista ele trouxe há 1 ano e meio, um pouquinho menos de 1 ano e meio para o Brasil a produção.
E que eles desenvolveram até um software que eu coloco valores, os parâmetros do nível de testosterona no sangue, do estrógeno, do perfil hormonal do paciente, peso, altura, e ele me dá uma dose que varia de pessoa para pessoa. Mas isso também ainda é muito empírico, porque a gente sabe que os laboratórios, para dosar testosterona, principalmente em mulher, a maior parte usa técnicas que não faz uma dosagem tão fidedigna. Então, é mais por tentativa e erro. O ideal é que não se exagere e não se tente buscar um efeito estético, porque se eu buscar um efeito estético, que é ganho de massa muscular, eu vou desenvolver efeitos colaterais, muitas vezes irreversíveis, como aumento do clitóris, engrossa a voz, né, na busca de uma perfeição, de um corpão, né, pelo, queda de cabelo, então... tem que pensar na saúde, né? E aí, uma pessoa perguntou, quais exames são necessários para controlar os níveis hormonais? Então, eu acho que ela deve estar pensando, a mulher que está perto da menopausa, o que aparece ali nos exames, que tipo de exame hormonal que vai me dizer como é que eu tô, como é que estão meus níveis? Eu vou falar na síndrome do climatério, é o FSH, que é o hormônio da hipófise, que ele tem que estar acima de 30, e o estrógeno, B2, que aparece às vezes no laboratório, ele que é produzido pelos ovários, a maior parte deles, né, parte também vem das suprarrenais, tem que estar abaixo de 10, abaixo de 5, né, mas você tem que ter 2 dosagens espaçadas para poder dizer que essa mulher está realmente ali na síndrome do climatério e ter os sintomas também. A gente geralmente trata mulheres que têm queixas. Tá. Aí, ó, teve uma que eu achei interessante. Uma pessoa perguntou assim, ó, o que eu posso fazer para melhorar a minha libido e a minha lubrificação hoje? Essa tá imediatista. Para melhorar a libido e a lubrificação, o uso desses lubrificantes à base de água ou à base de ácido hialurônico, você nem precisa de receita para isso. Mas para melhorar a libido, só visitar a Juliana já melhora, porque esse trabalho melhora a autoestima, melhora o meu controle da região, a consciência corporal, vai até te estimular a aprender a se explorar sexualmente, aprender a fazer a masturbação e tudo mais, que a brasileira faz muito pouco, principalmente nessa faixa etária, menos de 15% das mulheres que sabem se masturbar. Né? Sim. Então, assim, alimentar o cérebro com fantasia. E se culturalmente, para mim, isso não for agressivo, procurar um conto erótico, um filme, um brinquedo, explorar esse script sexual, isso alimenta o cérebro. Ele vai falar, quero mais. Né? Quantas mulheres que entram, às vezes, para olhar um sex shop, o que tem de novidade? A mulher brasileira não tem esse hábito. É verdade, então, tá certo. Tem que começar... peraí que tem mais alguém que escreveu aqui, deixa eu abrir, peraí. Ginástica feminina funciona, da doutora Juliana. É o que você acabou de falar. Mas é verdade que uma coisa que a gente repara agora com várias turmas que a gente tem da ginástica, que quando essas mulheres começam a fazer exercícios, tanto de forma isolada, do assoalho pélvico, que no primeiro momento a gente faz exercícios bem isolados, para elas reconhecerem essa região do corpo, e depois conectando com o resto do corpo, isso vai trazendo realmente um autocuidado, um autoconhecimento, e essas questões da libido começam a ficar, né, do desejo, de perceber que o corpo tem sensações, que muitas vezes estavam lá adormecidas, e a lubrificação também com o trabalho muscular, lógico que a gente não vai fazer milagre, mas melhora, né, então é um conjunto de técnicas que ajuda, né. As pessoas ficam muito focadas no hormônio, doutora, eu quero hormônio masculino. Se eu não melhoro as outras questões emocionais, psicossociais, não adianta. Eu posso entupir você de hormônio, cair cabelo, ficar peluda, com clitóris desse tamanho. Se eu não melhorar a parte relacional, se eu não melhorar a minha autoestima, não funciona. Tanto que, às vezes, eu atendo mulheres pós-menopausa, que já estão na menopausa há anos. Ai, doutora, eu tô com baixo desejo. Aí já passou aquela janela de oportunidade para eu dar hormônio. E às vezes ela arruma lá um namorado, fica viúva, arruma outro namorado, o cérebro, só por ter o fato de ser novidade, já fica sapeca de novo. Acorda. Né? Então o cérebro precisa de novidade. Né? Tá certo.
Tá bom? É isso aí. Eu acho que é isso, Aline. Olha, queria te agradecer imensamente, uma aula super ampla, trazendo todas essas questões de forma aberta. Você fala da parte emocional, trouxe a pirâmide, trouxe essas questões dos relacionamentos que pouco a gente fala. Eu acho que a gente precisa falar mais disso, porque é o que você falou, não adianta se entupir de hormônio e não ter essas outras questões trabalhadas e cuidadas, né? A gente tem que cuidar de Exato. todas as partezinhas, né? O corpo Uhum. da gente, a cabeça da gente, com quem a gente se relaciona e como a gente se relaciona, né? Senão não resolve. Não Então, assim, resolve sua aula mesmo. foi maravilhosa, esse bate-papo final, como sempre, foi uma delícia. Queria agradecer as Muito mulheres bom. que participaram, que mandaram perguntas. A gente vai deixar gravada essa live para quem não pôde, e podem compartilhar para as amigas, para as mulheres que estão precisando ouvir essas informações, e te agradeço imensamente a participação e o tempo que você dedicou aí para trazer tanta coisa boa para nós. Que bom, espero que tenha ajudado a elucidar e que as mulheres procurem ajuda aí para ter uma qualidade de vida bem bacana, tá Sim, bom? sim, com certeza. Obrigada, E Ju, mais acompanhe as uma redes vez. sociais da Aline, que ela sempre posta, todo dia tem coisa nova, né? Você sempre está falando aí de questões interessantes lá no Instagram, aqui no Face. Então, quem não a conhece, passa a acompanhar, porque vale a pena, viu? Muito bom. Obrigada, gente. Boa noite. Um beijo. Obrigada, obrigada, gente. Boa noite, um beijo. Boa Tchau, noite. Um tchau. beijo. Tchau. Tchau.